agradecer a presença de Júlia, a presença de Paulo, que deu o curso também. Hoje é o encerramento da mostra Paul e foram 7 dias bastante intensos, né, assim, com filmes instigantes, que toca bastante assim nossos sentimentos. E é isso, queria agradecer a equipe também. Eu vou até citar uma ficha técnica aqui, para a gente não perder ninguém. Desculpa que eu estou voltando de uma gripe forte. Então, presidência Ricardo Vieira Santiago, direção de cultura André Rubião, gerência de cultura Valderraia Magalhães, coordenação de programação de cinema eu mesmo, programação executiva Lorena Corrêa e Samia Arantes, assistência de produção executiva Estefânia Amaral, Amanda Bastos, projecionistas Joana Bates e Júlia Linhares, estagiário Felipe Pires, assessoria de imprensa Camila Ávila. E agora, pelo pessoal da mostra, especificamente da mostra, que a coordenação de produção, a produção executiva foi a Carol, Lui Nascimento, assistente de produção e licenciamento de cópias Vasto Mundo, através do Afonso Show e do Everton Belico, curso do Ponima com Paulo Santos Lima, que aqui está, a coordenação editorial Úrsula Roselli, identidade visual e estratégia de comunicação, Estúdio Zima, João Vitor Rocha e Rodrigo Valente, autoração digital, coordenação de produção e revisão de legendas, frames através da Jaque Deldébio, Libras, Rosane, que aqui está, Rosane Lucas, e registro videográfico, os parceiros da UniBH, muito obrigado. Então é isso, valeu demais por esses 7 dias intensos, as pessoas que participaram do curso também do Paulo, muito obrigado, e agora Júlia vai falar sobre Paul Newman e sobre o que você quiser falar, é sempre massa de ouvir. Muito obrigado pela presença. Primeira vez que quando eu conheci Júlia foi um momento muito especial na minha vida, que foi quando eu exibi Baixo Centro, em Tiradentes, e Júlia estava com o filme do Gustavo, Lembro-me Mais dos Corvos, então foi um encontro super incrível de 2 filmes que, enfim, conversaram ali naquele lugar. Eu fiquei muito honrado de ter te conhecido lá e de ter estado junto com esse filme tão bonito. E aqui estamos. Massa demais. Obrigado, Júlia. Obrigada. Bom, boa noite. Sou Júlia Catalini. Eu estou muito feliz pelo convite para que a gente converse sobre a filmografia do Paul Newman, especialmente esse filme que vocês acabaram de assistir, A Influência dos Raios Gamas nas Margaridas do Campo. Uma coisa que eu como cinéfila, como uma pessoa que gosta muito de cinema, eu tenho que dizer que o cinema norte-americano ele foi a minha maior influência como cinema, e eu, hoje como realizadora, como uma mulher trabalhando no audiovisual, como roteirista, atriz e diretora, o cinema norte-americano é o cinema que mais me influencia, assim, no que eu escrevo, no que eu busco como imagens. E a filmografia do Paul Newman é muito curta, são apenas 6 filmes. Todos giram em torno de um assunto que é muito caro para ele, que é a família. São sempre sobre famílias em conflito, famílias disfuncionais. E isso me traz ao pensamento de que tudo isso por conta de uma busca muito interna, assim, de um assunto que era muito caro para ele, que era a sua própria família. Geralmente quando a gente faz cinema, ou quando a gente escreve um livro, enfim, trabalha com literatura ou qualquer outra coisa que seja arte, a gente acaba falando sobre nós mesmos e muitas vezes a gente pensa que está falando sobre o outro, sobre outras coisas que não nossas. E na realidade a gente está sempre falando sobre nós, né? Sobre as questões que nos atravessam e que são caras para a gente. Eu acho o trabalho do Paul Newman nesse filme muito influenciado por vários cineastas com os quais ele trabalhou, principalmente pelo Kazan, pelo Martin Hitch. Eu acho que ele ele conseguiu entender
uma forma de falar sobre os assuntos, sobre esses roteiros que têm uma estrutura muito mais teatral, de uma forma que priorizasse o ator, que priorizasse o roteiro e que a direção fosse mais apagada, assim, mais sutil. Não é um filme com uma marca de diretor em que a imagem vem em primeiro plano, como a gente vê num filme do Scorsese, do Spielberg, de outros cineastas, que a imagem sempre é muito mais forte do que propriamente o que os atores falam, mas sobre os roteiros. E aí eu tô aqui para ouvir vocês também, para a gente conversar, para a gente falar sobre o filme. É muito importante para mim estar aqui falando sobre esse filme, que é um filme que não me atravessa no sentido de que eu, sendo um corpo trans, eu não tenho nenhuma conexão, né, com essa realidade dessas pessoas. E isso é muito, muito importante. Assim. A naturalização dos corpos trans ela acontece justamente quando se coloca um corpo trans para falar sobre um cineasta como Paul Newman, sobre uma peça de teatro que é Os Raios Gama, pensada, né, e falando sobre pessoas heteronormativas e é isso. Eu estou bem curiosa, assim, quem quiser trocar, falar alguma coisa, estou aqui. Esse filme me tocou muito, que além da Joanne Wood estar brilhante nesse filme, eu tenho uma Beatriz Hansdorfer na minha família, entendeu? Então esse filme foi realmente como ser atropelado por um trem expresso. Uhum. E eu acho que é um trabalho da Joanne que um ano depois a gente teve uma mulher sob influência do Cassavetes, em 74. E são personagens que a personagem da Dina Hollands com a personagem da Joanne, para mim elas representam muito a mulher dos anos 70, né? Essa mulher que vive no seu extremo, numa linha muito tênue entre a loucura e a sanidade, com a sua saúde mental extremamente abalada, por conta de um padrão de vida, né? De um estilo de vida norte-americano que a gente acaba reconhecendo aqui no Brasil, né? Como você acabou de falar, você tem uma Beatriz na sua família. Eu diria que eu tenho uma Roots na minha família, assim. Eu não tenho uma Beatriz, mas eu tenho uma Roots. E é muito... É incrível, né? Como esses dramas familiares, eles têm esse poder de alcance, assim. É um filme, é um roteiro que a princípio é uma peça de teatro, escrita por um norte-americano, que ganhou o Pulitzer, inclusive. E aí a gente vê ela reverberar tanto no mundo todo e inclusive tendo sido montada aqui no Brasil nos anos 70, se eu não me engano, pelo Sérgio Brito, com a Eva Todor interpretando a Beatriz. Que é uma montagem que eu adoraria ver, assim. Queria muito ter uma máquina do tempo para eu voltar lá e ver essa montagem. Porque deve ter sido incrível. Eu acho que os anos 70 eles trouxeram para o cinema norte-americano, e eu acho que o Paul Newman também no cinema dele conseguiu fazer isso, que foi dar visibilidade para as mulheres fora de um lugar em que as mulheres estavam muito condicionadas em Hollywood, né, no cinema norte-americano. Que era da mulher boazinha, da mulher sexy, da mulher muito submissa ao homem, da mulher que gira em torno do homem e nunca sobre si mesma, né? Nunca é sobre ela. E no Rachel, eu acho que ele começa esse movimento, e também influenciado pelo trabalho dele com o Tennessee Williams, né, nos filmes que ele fez, no Gato em Tetozinho Quente, que foi um trabalho muito, muito importante para ele como ator.
porque foi o que catapultou ele para o sucesso, né, para uma visibilidade maior. E eu acho que ele conseguiu isso, assim. Ele e outros cineastas conseguiram colocar a mulher fora desse espectro que era o estereótipo nos anos 70, 60, 50. E aí mostrou uma mulher muito crua, muito real, muito palpável, assim, muito crível, que você reconhece na sua família. Então eu gosto muito de como ele foi assertivo nesse lugar, assim, de sempre falar sobre a mulher num lugar muito realista, muito profundo. E sempre optando por trabalhar com a mulher dele, que é uma coisa que, enfim, de novo diz sobre quem ele era, sobre o que o cinema, como diretor, o que significava para ele, que era essa espécie de cola familiar, sabe? Na Influência, a menina que faz a mais nova da Feira de Ciências é filha dele, né? Filha da Joanne. Talvez tenha sido o primeiro papel dela no cinema. E um dos poucos, assim, porque não foi uma atriz Eu acho que foi só esse, não? Eu acho que isso porque ela foi uma atriz que não aconteceu. Né? Mas foi uma tentativa dele manter a família unida no momento em que as coisas começavam a desandar. E eu acho muito interessante, assim, a forma como ele trouxe personagens que a Joanne queria muito, como no Rachel e no Raios Gama, e que era sobre eles também, né? Esses assuntos todos eram sobre eles, sobre a família, sobre, enfim, como eles estavam lidando com a questão e com seus ofícios, né? Porque antes do Paul Newman ser um grande astro de Hollywood, um grande diretor, ele era só mais um tentando um lugar ao sol. E a Joanne Woodward já era uma mulher que tinha ganho um Oscar de melhor atriz, numa primeira indicação num filme chamado As Três Faces de Eva, que bombou, que foi uma coisa absurda. E pós isso, com o casamento com Paul Newman, a carreira dela entrou num ponto morto. Ela se dedicou muito mais aos filhos, à própria carreira dele, à ascensão dele, mas nunca perdeu o brilho, a vontade de ser atriz, a paixão pelo ofício. E é importante dizer que é um ofício, porque a Joanne Woodward, diferente de muitas atrizes dessa época, ela não buscava fama, sucesso, glamour, páginas de revista. Ela buscava ser atriz, né? Fazer o ofício dela da melhor forma possível e com personagens que trouxessem desafios para ela. E eu acho que uma prova de amor do Paul Newman a Joanne é justamente proporcionar para ela esses lugares. Assim. Nenhum outro diretor chamaria a Joanne para interpretar a Beatriz, como também nenhum outro produtor faria o filme, por conta dessa questão de não ser um filme comercial. Não é um filme que tenha feito bilheteria, não é um filme que tenha circulado muito. Ela foi indicada ao Globo de Ouro, ao Oscar, ganhou a Palma de Ouro em Cannes por essa interpretação pela Beatriz. E é isso. Eu tenho repensado muito na filmografia, não só do Paul Newman, como de outros cineastas norte-americanos dos anos 70. E eu tenho percebido esse movimento, assim. Que hoje a gente vive um momento muito polarizado, em que parece que a gente não pode falar sobre pautas que não sejam os nossos lugares de fala. E nesse meu mergulho, nesse meu estudo, nessa minha pesquisa sobre o cinema dos anos 70 e sobre cineastas norte-americanos, eu tenho percebido que em algum lugar nós estamos errando. Assim. Não é totalmente sobre só podemos falar sobre aquilo que nos atravessa. Eu acho que a gente tem que
repensar, voltar a algumas casas e entender que em algum lugar a gente perdeu um pino que ajusta muito essa máquina. E esse pino é essencial para que a gente retome e refaça e repense e não e desconstrua essa polaridade, essa ideia de que coisas não podem ser feitas ou ditas por determinadas pessoas porque aquele não é o seu lugar de fala. No cinema dos anos 70, especificamente no cinema norte-americano, foram alguns homens, como Paul Newman, por sua influência, seu poder dentro dessa máquina que é Hollywood, eles conseguiram fazer filmes como esse. Sendo que outras pessoas, outras mulheres, outras pessoas, enfim, que teriam muito mais interesse para que esse filme existisse, não teriam poder de fogo para que esse filme nascesse, para que esse filme fosse realizado. Enfim, eu acho que o que eu estou querendo dizer é que é muito impressionante para mim um homem que é marcado por uma masculinidade tóxica, por todo um conceito de vida, por todo um American Way of Life nos anos 50, nos anos 40, que formou o Paul Newman como pessoa, que ele tenha conseguido encontrar um ponto de sensibilidade, de feminilidade nele, ao ponto de produzir uma obra como essa. E como Rachel, e como A Margem da Vida, que é talvez se eu não me engano, é o último filme que ele dirigiu, e é de novo protagonizado pela Joanne Woodward, e é sobre uma peça do Tennessee Williams que fala também sobre uma família e sobre uma matriarca como a Beatriz. E é impressionante para mim que um homem com todos esses elementos, com todos esses signos, com todos esses estereótipos de macho, branco, cisgênero, hétero, e ele tenha essa sensibilidade. Isso é possível, isso não é uma coisa que deveria parecer para nós distoante ou diferente ou inacreditável. Então a minha defesa é essa, assim, eu acho que a gente precisa entender e ter mais cuidado com a cinematografia que nos precede, para que a gente possa construir uma nova cinematografia, novos filmes, a partir de um lugar mais leve, em que todo mundo possa falar sobre tudo, todo mundo seja livre para que os assuntos que lhes atravessam sejam colocados sem que seja apontado um dedo para você dizendo que você não pode falar sobre isso, porque não é o seu lugar de fala, porque você é um homem branco cisgênero, porque você tem privilégios e porque você é poderoso. Eu não estou aqui passando um pano para homem branco privilegiado. Eu estou dizendo que talvez, pensando como uma pessoa dentro dessa polarização, ele é um aliado e ele não é um não aliado. E o cinema dele é importante e merece ser revisitado justamente por isso, por nós conseguirmos mergulhar nesse universo feminino, que é o universo da Beatriz, dessas mulheres todas que o filme apresenta, de uma forma tão crua, tão cruel, inclusive, porque é isso, o filme fala sobre o quanto o nosso ambiente, o nosso ao redor, pode nos potencializar, como pode também nos destruir. E eu acho que é sobre isso. Alguém me fala. Eu tenho uma questão que eu queria trazer, na verdade, assim, para a gente discutir aqui. A gente teve essa overdose de Paulina durante uma semana, até um pouco mais, porque acaba que essa pesquisa tem, né, assim, fazendo essa pesquisa há um tempo também. E eu queria te perguntar, assim, ou quem tiver aqui a fim de conversar sobre isso também, que embora o Newman tenha apenas não, né? Tem 6 filmes, não é necessariamente uma cinematografia tão vasta assim, né? Você acha que é possível achar ali o que a gente chama, né, muito do toque Paul Newman como diretor?
aquilo que você olha pro tipo de cinema dele e fala, ele tem essa característica aqui que eu acho que ela é marcante, eu acho que ela... Uma assinatura, Mas assinatura autoral. seria não necessariamente uma coisa só isso, assim, mas assim que... Bom, o Newman é um cineasta disso, ou é um cineasta disso. A gente está aqui falando, por exemplo, que ele tem a coisa da família, que é muito importante para ele, assim, mas eu tô dizendo... E outra coisa que você selecionou muito bem, que eu acho incrível, assim, que o Newman é um diretor de cena mesmo, é um diretor de atores, né? Um diretor que tem isso como marca também. Então, assim, eu queria trazer essa discussão. Eu, particularmente, assim, depois de assistir aos filmes, tem uma coisa que eu gosto, que eu acho incrível, como que ele tensiona gerações. Ele é um cineasta que coloca tensão nas gerações. Nesse filme, por exemplo, tem um plano específico que eu acho estrondoso, assim, porque tem aquela senhora que vai ficar na casa delas, né, uma velhinha, e ele coloca a velhinha, a Joanne e a do meio, a filha do meio, numa perspectiva só. Você tem 3 gerações e o filme fala sobre isso de uma certa forma. Sim. Eu acho que ele condensou nesse plano das 3 o filme inteiro. Ou talvez o que ele pense como cinema. Talvez se quiser ir um pouco mais longe, talvez o cinema dele esteja nesse plano, assim. Dessa tensão de geração, porque aí você vai pegar os outros filmes também, aquele como é que chama dos lenhadores? Lição para não esquecer. Só para não esquecer, você tem isso o tempo inteiro. Você tem o Henry Fonda, até com o braço assim, tipo, meio engessado, né? Você tem ali inúmeros encontros de gerações o tempo inteiro. Aquele menino que chega depois para desvirtuar, como no Pasolini, né? Como é que chama aquele filme do Pasolini? No Teorema. Né? É um personagem que desvirtua todos, ele desbloqueia todos os desejos, né? Assim, tem uma coisa meio assim, eu acho. E é uma tensão geracional também, que o Paul Newman faz isso o tempo inteiro. Então eu fiquei muito encantado com isso, assim. É um dos pontos que eu acho. Então eu queria trazer esses... Já tem alguma coisa que vocês queriam... Você achou que tem também a ver? Enfim. Eu acho que a assinatura dele, assim, eu consigo reconhecer um filme do Paul Newman nesse lugar da invisibilidade que ele dá para si mesmo, assim, que a imagem trabalha a favor dos atores e não a favor dele. Então não tem... Eu gosto muito desse plano que você citou, das 3 gerações, mas eu acho que ele tinha esse bom olho para alguns planos, né, para criar imagens, enfim, para destacar os atores, mas sempre destacando os atores. Eu acho que ele não tem um virtuosismo, assim, uma necessidade de aparecer como muitos diretores têm, sabe? Em que é importante que você faça a sua cena, monte o seu plano perfeito, e eu acho que ele não tem isso. No outro filme, no Meu Filho, Minha Vida? Meu pai, Meu Eterno Amigo. É porque eu nunca sei o título em português. Meu Pai, Eterno Amigo, né? Esse é um problema. As traduções do meu pra cá são terríveis. São terríveis, as traduções são terríveis, mas enfim. Ele fala sobre uma relação de pai e filho que perpassa muito por questões que ele não pôde desenvolver com o filho que morreu. E um pouco antes ele teve um filho que morreu de overdose, de um primeiro casamento, e havia nele uma necessidade de falar sobre o tema da paternidade de uma forma... fosse quase como que uma catarse. E eu achei esse filme, que eu me lembro de passar muito na sessão da tarde, não sei se vocês são dessa época, mas era um filme que estava sempre passando na sessão da tarde. Em algum momento eu chegava na escola e estava passando esse filme. E eu gosto muito, eu acho que é um melodrama norte-americano um pouco, talvez, inferior aos Raios Gama, a Rachel, a Margem da Vida, mas de novo um filme que para ele é muito importante por conta desse tema, né, da relação de pai e filho, que foi algo que se perdeu na relação dele com seu próprio filho, esse primeiro casamento. Eu fiz um exercício antes de vir para cá de reassistir alguns filmes, não só do Paul Newman diretor, mas do Paul Newman ator. E aí eu revi o Indomável. E eu fiquei muito tocado, assim, com a forma como o filme me pegou, porque eu achei que
Eu não me lembrava de como o filme era tão forte, tão difícil de ser assistido pensando como uma mulher trans. E fiquei muito feliz de ter visto o filme, porque eu consegui entender assim um pouco do que eu acredito que a maioria dos realizadores norte-americanos, que também são atores, passam, né? Que é essa questão de serem sempre subestimados pelo fato de que o seu produto principal é ser ator e o seu segundo produto, o seu hobby, é ser diretor. E é uma coisa que eu acho muito injusta, assim, pensando nessa pluralidade que o audiovisual, que o cinema te proporciona, que você pode ser tudo, você pode ser o montador, o diretor, o roteirista, o ator, o que você quiser. Assim. É isso. Eu acho que a questão da morte é algo bem presente também. O Rachel é, de certa maneira, pro pai, né? Estou um pouco repetindo o que eu falei um pouco nas aulas, né? Tem algo, né, meio fúnebre, uma coisa meio da morte do pai, uma lição para não esquecer, por exemplo, tem também as mortes, né? Também tem uma questão também de geração ali que vai mudar, né? O final deixa uma coisa um pouco em aberto, mas de que vai ter uma mudança ali, né, do personagem do Paul Newman junto com o irmão, né? Eu acho que o final do filme sempre fica mais reverente, né, mais leve. E o filme tem um peso, né? O trabalho dele tem uma coisa muito física, muito material, né? No cinema dele, mas eu acho que a questão da morte está forte também nesse filme. No Efeito dos Raios Gama também, né? Eu acho que a velhinha ali é muito claro isso, a questão geracional, e também de uma ideia um pouco de tempo passado, a morte como um projeto de vida que não deu certo, né? Que isso o cinema americano dos anos 70 vai fazer muito, né? E tem um peso, né? Tem, assim, algo não foi, né? Não teve uma realização que a gente não sabe direito qual, né? Que isso vai ser tratado quase como um laboratório no The Shadow Box lá, né? Que eu acho esse filme, não sei, chega a ser para mim talvez, em alguns momentos eu acho o melhor filme dele, porque eu acho o filme muito rico, né? Nesse sentido da máquina, né? Daquele dispositivo lá de filmar, que na verdade é um contraponto à vida, porque daí ele vai ao encontro, né? Que acho que isso também tem a ver com a estética do cinema dele, que é realmente essa reverência, essa atenção ao ator em cena, né? Ao elenco, né? Atuando. E ali eles vão tratar esse lance também da morte, mas a morte ali está ligado mais a uma retrospectiva que cada personagem faz sobre como foi a vida, né? Até ali, né? O personagem lá do Príncipe Plummer, né? E o Harrison tem isso, até também comentei isso na aula de ontem. Eu acho talvez as mortes que eu acho mais fortes da história do cinema, que a gente está vendo o filme num compasso ali, e a morte aparece do nada, de repente, está o corpo dele na mão, você vê, na verdade, com aquela janela, aquele vidro refletindo, então você não vê de pronto, tem o choro do filho e entra um vento, que aqui no cinema eu saquei melhor a coisa do som. E esse vento continua no plano seguinte, já quando eles estão ali numa espécie de almoço pós enterro, né, e tudo mais, e é muito bonito isso, porque assim, essa ideia da contingência da vida, de vida e morte, que não vai ter não tem uma idealização, né, e uma quase contra-idealização da morte, né, a morte não tem um peso tão forte quanto a vida, né, eu acho que isso é muito forte no cinema dele, né. É bastante. Inclusive na margem da vida, né? Margem da vida também. É engraçado, porque quando eu penso na margem da vida, eu penso na relação dele com o Tennessee Williams, né? De como foi construída essa relação e essa parceria, porque o Paul Newman no teatro e no cinema fez alguns personagens do Tennessee Williams. Tem quero lembrar o título do filme que ele fez com Geraldine Page. Vou lembrar agora. Anos 60? Sim. Doce Pássaro da Juventude. Ah, tá. Que é maravilhoso.
Aqui no Brasil, a Vera Fischer montou isso, gente. Martin Imagina, a Hitz, Vera né? Fischer fez. Acho que é Martin Hitz, não é? É. É. E Esse filme é muito bom. é incrível o quanto, talvez tenha sido a primeira incursão dele cinematográfica no terreno do Tennessee Williams, mas já tendo feito no teatro anteriormente. E eu fico muito impressionada como esse homem que a sociedade taxou, né, colocou ele como o exemplo do norte-americano perfeito, do homem branco, cisgênero, heterossexual, bem-sucedido, etc. E macho alfa, o quanto ele desconstrói isso nos trabalhos dele. Porque uma coisa é a imagem que ele ganhou com Butch Cassidy, com um grande O Golpe de mestre. Golpe de Mestre. golpe né? de mestre. Gente, esses títulos brasileiros são muito estranhos. E aí eu me lembro, são filmes que perpetuaram ele como esse homem, né? Esse norte-americano macho, alfa. E aí essa construção, essa relação dele com a obra do Tennessee Williams, que era abertamente um dramaturgo homossexual, num tempo que isso era um problema. Todas as peças dele atravessam esse lugar de sexualidade, de desejos, etc. Ele terminar a filmografia dele com uma obra do Tennessee Williams, e especificamente uma que fala sobre uma família que teve um pai ausente, um caixeiro viajante, que a gente vê só num retrato, e esses filhos, essa família disfuncional e esses filhos abandonados e com uma garota deficiente e um homem desiludido, amargurado, querendo sair de casa a qualquer custo. Me parece muito, de novo, ele mexendo nas suas próprias dores, sabe? Ele encontrou uma peça que ali ele poderia falar sobre questões que o atravessavam, e também essa declaração de amor para Joanne, que eu acho que é sempre isso, de ela ser a protagonista do filme, e ela entregou uma Amanda perfeita, uma atuação muito tocante. Eu vi algumas versões cinematográficas de A Margem da Vida, e talvez a da Joanne seja a que mais me toca. Eu vi uma com a Jessica Lange para TV, norte-americana, e uma com a Katharine Hepburn, que é um desastre total. Mas a da Joanne é uma coisa muito impressionante, assim. A Amanda do Tennessee Williams, em A Margem da Vida, ela tem os mesmos, chega a ser até interessante esse paralelo, né? Ou essa aproximação dos raios gamas com A Margem da Vida e com as obras do Tennessee Williams, porque são todas sempre no protagonismo feminino e falando sobre temas muito complexos. No A Margem da Vida, a Amanda também é uma mulher que foi largada pelo marido, que, enfim, vive com a saúde mental muito abalada, porém ela tem uma doçura e uma esperança e um sonho que eu não vejo na Beatriz. A Beatriz é mais cruel. A Beatriz parece que é aquele Estados Unidos que não deu certo, sabe? Que ela representa, acho que tudo que tem de pior ali. Eu lembro de ter ficado muito incomodado a primeira vez que eu vi. Isso já tem uns, sei lá, 23 anos. Na época eu era mais milituda, ficava querendo comprar briga com todo mundo por qualquer coisa. Eu me lembro de ter ficado muito incomodada quando a Joanne, a Beatriz, pega a peruca e vai pro vizinho e fala: põe a peruca, põe a peruca, põe a peruca. E o vizinho fala: não quero pôr a peruca. Aí ele recusa um flerte com ela e ela fala assim: viado. Tipo, ai, bicho. Aquilo me incomodou há 23 anos atrás profundamente. Eu fiquei com ódio. Eu falei: nossa, por que eu tô assistindo esse filme desse macho escroto, hétero, tirando onda com os gays, etc.
E hoje, com 45 anos, eu vejo o filme e penso assim, gente, como ela era estúpida. Porque ela não está falando, obviamente, é uma fala homofóbica, mas é uma fala que cabe dentro daquela personagem. É uma fala que existe para que a gente se choque de fato, para que exista essa reação. Não é para me agredir ou para agredir pessoas LGBTs, que ia mais, etc. E ela utiliza a mesma fala quando ela caracteriza o professor, a Exato. filha. Ela repete a fala, inclusive. Eu não acredito que ele seja heterossexual, Exato. né? Com aquela idade, aquela cara, né? Nesse momento. Eu queria só fazer um comentário rápido. Eu estava ouvindo você falar, eu não conheço a obra do Paul Newman, diretor, né? E alguns filmes dele como ator, esse é o primeiro filme que eu vejo dele como diretor. Mas eu interpreto o filme como uma desconstrução literal daquilo que é o cinema, era e é em parte ainda, o cinema hollywoodiano. Ao invés dele, ali o próprio núcleo familiar é uma incubadeira de neuroses, né? Uma das filhas tem um problema neurológico grave, né? Que é a mais velha. A outra criou um mundo todo particular, ali com as suas margaridas, né? Submetidas aos raios gama. A mãe é uma mãe sozinha, né? Que o pai está à parte, ou seja, ela é que é a líder ali daquele lá. Todo aquele glamour que o cinema tradicional hollywoodiano tem, nada disso ali existe, né? A ação está toda na trama que cada personagem consegue desenvolver, né? Vejo até uma certa aproximação com o cinema francês, né? Tem muita aproximação, né? Então, assim, é todo um processo de desconstrução que ele vai fazendo, que é trágico, mas é belo. É trágico e belíssimo. O mais fantástico é perceber que uma pessoa que esteve do outro lado consegue fazer isso. Exato. Né? Esse processo de desconstrução. Eu concordo. Eu acho que não sei se foi em 69 ou 71, o Paul Newman, a Barbra Streisand e o Sidney Poitier, eles montaram uma produtora de cinema para que eles pudessem ter mais opções e, enfim, escolherem os seus projetos. E era muito, na época, provocativo um homem negro, um homem branco e uma mulher judia juntarem as suas forças para construírem um novo tipo de cinema, pensando nas suas questões, assim, no que eles queriam. E o Raio Gama, Os Raios Gamas é um dos filmes que ele conseguiu, justamente por conta dessa produtora. E aí eu consigo entender isso que você fala e eu concordo. Existe uma desconstrução do cinema norte-americano como a gente conhece, né, dos anos 50, 60, que é aqueles filmes de Douglas Sirk, as comédias da Doris Day, etc., que também haviam piadas jocosas com questões relativas a LGBTs. A sexualidade. Exato. E ninguém dizia nada, as pessoas achavam normal, assim, ok. E ali eu consigo... Eu não passo pano, eu não acho legal, mas eu consigo entender o que era aquela época. Agora, o que eu vejo no Raio Gama, e vi em outros filmes do Altman e de outros cineastas, não só norte-americanos, mas europeus, é que essas personagens, elas eram muito construídas no sentido de que precisava ser mostrado o quanto a homofobia, a LGBTfobia é muito nociva e é muito presente. Tóxica. Tóxica. E a fala dos personagens dizem isso. Exato. Naquele momento que ela tenta aquela aproximação com o vizinho, e que ela parece desejar uma aproximação física e sexual, e faz aquilo, e ele se nega, automaticamente ela reverbera para o discurso homofóbico vigente no período. Ela o reproduz e joga. Exato. Né?
E ela tá sempre vivendo no passado, né? Ela tá sempre dentro de um espectro de quando ela era jovem, de que ela foi líder de torcida, de que ela era uma mulher muito atraente, que ela era popular, quando na verdade era só um delírio da cabeça dela, né? Porque ela não era nada daquilo. Uhum. Os próprios testemunhos falam, É. né? E eu também acho muito importante quando tem o diálogo do queixo. Quando ela encontra aquele policial e ela fala assim, você casou com a queixo Estranho. estranho? Do queixo estranho. E aí o cara fica indignado e fala assim, não, mas sei lá, eu acho que vai ser legal a gente se ver de novo com a minha esposa e você tá errada em relação a isso. Ela não tem um queixo estranho. E de novo, a gente está falando de um filme feito em 1973, que traz uma discussão, 73, 72, que traz de uma forma muito sutil, uma crítica, obviamente, que o filme é completamente desconectado da peça teatral. A peça teatral tinha uma outra estrutura, eram menos coisas, menos situações, tudo era mais centrado dentro da casa, entre as mulheres. E todas essas situações eram mais faladas por elas do que imagens que a gente viu. E aí eu entendo que existe no Paul Newman essa sensibilidade de entender o quanto esses pequenos diálogos são importantes para que se desconstrua também algumas ideias, porque ele era um homem que foi preso dentro de um estereótipo de um dos homens mais belos do mundo, quando na verdade não era exatamente isso que ele queria que as pessoas vissem nele. E aí quando ele traz essa situação que a peça apresenta e ele dá um enfoque naquilo, porque aquilo poderia ter passado muito ano passando, a gente poderia ter, sei lá, escutado ela falar uma vez que aquela mulher tinha um queixo estranho, mas isso é reproduzido novamente e isso é muito focado, tem uma câmera ali em cima dela naquele momento, para que a gente enxergue assim, o quanto às vezes o ser humano consegue ser muito cruel e muito maldoso e muito perverso. Tem uma perversidade na Beatrice que as próprias filhas rejeitam, né? As meninas, elas estão sempre em conflito com ela porque elas não querem aquilo. E aí tem essa questão geracional que você falou, que aquela outra filha que coloca a mãe para alugar o quarto, a Nana, a Beatriz olha para aquela mulher com julgamento. Ela não olha para aquela mulher como se ela fosse uma mulher que, enfim, tivesse todo o direito de deixar a mãe dela ali. O Paul Newman dá um close no rosto da Joanne em que você lê exatamente assim, como você é horrível. Você está deixando a sua mãe aqui, está nos olhos da Joanne. Assim. Uma nuance, como se jogasse uma cortina da hipocrisia e do fingimento. Ela está ficando aqui, eu tenho certeza, quase certeza que ela não vai ser bem cuidada, né? E esse ambiente aqui não é o ambiente dela, mas eu vou fingir que isso vai acontecer. Eu vou fingir que está tudo bem, exatamente. Tá tudo bem. E aí a Joanne, sendo a pessoa que ela é, a Beatriz, ela julga aquela mulher, mas faz a mesma coisa com as filhas e até pior, assim. Talvez aquela mãe não tenha sido tão carrasca quanto ela é com as filhas. Sim. E mesmo assim teve aquele fim. Talvez eu fiquei tentando encontrar um sentido do porquê o filme aqui no Brasil se chamou O Preço da Solidão. Deram esse nome aqui? Aqui se chama O Preço da Solidão. Porque eu fiquei tentando entender assim, tá, mas qual que é o preço da solidão? A perversidade. Né? Então, e também o quanto... Também é uma crítica e fala muito sobre o quanto a mulher, ela é, naquela época principalmente, o quanto ela é reduzida a um lugar, muitas vezes, indesejável, assim, como se fosse um peso, sabe? Aquela mulher ser descartada naquela casa, naquelas condições,
e a filha ir para Atlantic City, ia para ficar um mês lá, e a gente não tem essa informação, né? Será que ela é uma... Eu imediatamente imaginei que era uma jogadora compulsiva, e falou, foda-se a minha mãe, eu vou passar um mês em Atlantic City perdendo dinheiro. Porque eu sou viciado em jogo. Foi a primeira vez que passou pela minha cabeça. E aí, provavelmente, tanto a Ruth quanto a mais nova, que agora eu não me lembro o nome, Matilda. Matilda, fariam a mesma coisa com a mãe. Né? Deixariam ela numa casa de assistência ou com alguém cuidando e tocariam as suas vidas. E é interessante isso que você colocou com relação ao peso que é atribuído a essas personagens femininas, né? Essa carga que a própria Beatriz incorpora de forma colossal essa carga. Né? Em não tendo marido que deu tchau e foi embora, ela incorpora uma dureza, todo um jogo que ela busca sobrevivência para lá e para cá, né? E que isso a torna uma criatura extremamente rígida, dura. Né? Então, essa peso que foi colocado nesse papel feminino, né? É quase que um estigma, uma marca, né? De estigma. E também fala sobre como a guerra foi muito cruel, né, com essas mulheres que ficaram em casa. Porque quando ela conta que o marido foi para a Guerra da Coreia, ou o pai, eu não me lembro agora, acho que é o pai. Eu acho que é o marido, aí o marido volta, acho que ele se mata, não é isso? Ele se mata. Ele morre, né? Ele morre, acho que ele se mata. Se não me engano é isso. Eu me lembrei que 5, 6 anos depois, a Jane Fonda fez um filme do Hal Ashby chamado Amargo Regresso, que era sobre também os homens voltando da guerra do Vietnã, completamente destruídos e lidando com uma nova concepção de família, um novo quadro, novas situações, mulheres completamente diferentes de quando eles as tinham deixado. E eu acho que é isso também. O filme, ele ao mesmo tempo em que ele não demoniza a Beatrice, no sentido de que ele também coloca nessa fala que também uma guerra, um caos, algo muito maior, e até o próprio título do filme em si, né, essa metáfora dos raios gamas nas margaridas, é sobre isso, assim, é sobre o quanto o ao redor consegue minar uma pessoa à destruição, enquanto outras podem lidar com isso muito bem, assim. E eu acho que a Beatriz, ela representa nessa fala, quando ela conta sobre o marido, essa Guerra da Coreia, o quanto muitas mulheres que se tornaram aquelas pessoas não tinham voz, né? Não tinham para quem dizer nada. E não sei, é um filme que eu já vi ele pelo menos umas 4 vezes na minha vida. Ontem foi a 4ª vez. Ele é um filme que ele me coloca sempre numa situação de desconforto, muito porque eu consigo me conectar com essas mulheres todas e consigo entender aquele momento na qual o filme se passa, mas ele me entristece quando eu penso que ainda existem Beatrizes e nós estamos em 2022. Assim, é bizarro o quanto. É só a gente olhar, né, pro lado, para essa polarização que a gente viveu. De que existem muitas Beatrizes, de que existe ainda uma doença, um descuido com a saúde mental em que as mulheres são muito prejudicadas. E isso é uma questão. E as famílias tóxicas, né, as mães tóxicas, as mães narcisistas, como a Beatriz elas ainda são muito poupadas, né? Se passa muito pano ainda, porque a gente vive num país cristão, majoritariamente cristão. Então a culpa cristã ela pesa muito nas nossas costas. Então é difícil você olhar para uma mãe e dizer assim, olha, você foi uma mãe tóxica comigo e eu reconheci
Eu adoro a cena da filha interpretando a mãe na escola, e quando a mãe pergunta para a filha: você fez isso, você fez isso, você fumou cigarro? E a filha vai dizendo que sim, e ela fica puta, porque ela sabe o quanto isso é revelador, o quanto isso fala sobre ela. Eu acho brilhante, assim, essa sequência em que ela é desvendada para essas pessoas, para esses jovens. E aí essa cena também vai para aquela de quando a Matilda ganha a Feira de Ciências e ela entra na escola e não consegue verbalizar o que ela sente pela filha, a não ser naquela frase pronta que ela já havia se programado para dizer, que ela diz que o coração dela está cheio, mas na verdade não está. É um esforço dela tentando fazer com que aquilo seja real. E não é. Ela não tem um afeto pelas meninas, ela não tem um amor. E aí eu acho que o filme e a peça conseguem também ser precursor nesse lugar de apontar essas mães tóxicas que são muito ocultadas, né? São muito... A gente finge que não existe, que não tem. Que não existe. E existe. Eu falei para vocês no começo sobre o filme que foi feito no ano seguinte, do John Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência. Eu me lembro que eu vi esse filme muito nova e eu fiquei com muito ódio da mãe, da personagem da Gina Rowlands. Porque eu não acreditava que ela estava jogando tudo para o alto, naqueles devaneios, por conta... e sendo infiel ao marido, enfim, sendo a pessoa que ela era. Mas, de novo, eu era muito nova. Quando a gente é muito nova, faz todo sentido não entender essas mulheres. E depois que a gente cresce, enfim, a vida se apresenta como ela é, a gente vai entendendo que a saúde mental é algo muito importante. A maturidade nos leva a compactuar certos aspectos. E que é isso, assim. Essas mulheres que vivem nessas vidas muito domésticas, elas tendem a surtar, a ter os seus rompantes, a não ter onde, sabe, desafogar as suas frustrações. E eu me lembro que esse é um filme que para mim é bem marcante, e eu vi Uma Mulher Sob Influência antes de Raios Gama, e quando eu vi Raios Gama eu imediatamente associei as duas, sabe? Eu fiquei pensando que em algum lugar elas têm algo que as conecta, e que bom que o cinema norte-americano conseguiu projetar essas duas personagens, também sob influência do cinema europeu, que já fazia isso nos anos 50, 40, com outros filmes. E aí é uma evolução, né? A Mulher Sob Influência, ele estava programado, e o produtor do filme faleceu recentemente, e o filme tá sem dono agora. Ah, que pena. O produtor, inclusive, eu acho que ele foi produtor do próprio filme, que era quem cuidava da distribuição, e ele morreu agora recentemente, então a gente não conseguiu exibir. Mas era o principal diálogo, com certeza. Assim. E o Cassavetes, ele, na verdade, ele viu, ou ele estava a par com os efeitos raios gama, e o Mulher Sob Influência partiu dele, ou seja, o Cassavetes viu, então tem esse diálogo forte. Ele, que aí ele falou, opa, eu quero fazer algo dentro disso e tal. E teve um outro lance, né, por exemplo, que a Joanne Woodward, na verdade, ela incentivou o Paul Newman, ela é uma figura muito forte, na verdade, né, na família, a dirigir filmes. Ela estimulou isso, né? Ela foi a maior incentivadora, assim. Tanto que quando ele não queria, ela colocava gás para que ele fizesse. Porque é isso, assim, a partir da morte do filho, que eu acho que foi
no final dos anos 60, ou comecinho dos anos 70, ficou muito difícil para o Paul Newman lidar com isso. Então, todos os trabalhos que ele fez nesse período foram muito impulsionados pela Joanne, assim, para que ele não ficasse imerso nessa dor, porque ela não sabia o que sairia dali. E dali saiu o alcoolismo, né? Ele se tornou, de fato, um homem alcoólatra. Passou muitos anos lutando contra isso. E foi muito complexo. Sabe o seguinte, um dos autores americanos que eu mais gosto é o John Steinbeck. Ele mostra nos livros dele, principalmente num livro chamado Ao Deus Desconhecido, o que os americanos chamam de white trash, branco pobre. E o que eu percebi nesse livro, principalmente nesse, é que a pobreza, como é mostrado pelo Steinbeck, ela endurece as pessoas. As pessoas não têm tempo para expressar sentimentos, entendeu? É gente que tem 4, 5 filhos, mas já perderam 3 por causa de doença, porque nasceu morto, etc. Então acho que essa pobreza na qual a Beatriz Hansdorfer vive endureceu ela, porque se ela amolecer demais, ela não aguenta. Exato. Né? Então ela endureceu a ponto de ficar um granito. Né? E inclusive a filha mais velha está se tornando como ela, né? Porque ela sai atrás da mãe chamando ela de Beth a louca. Né? Uhum. Eu percebi isso no Steinbeck, a pobreza endurece as pessoas. Ele não, sabe assim, ele não vai procurar um psicanalista, ele não tem tempo para isso. Entendeu? Tem um personagem nesse livro chamado Wayne, que o cara, assim, é um cão chupando manga, ele monta um pequeno rancho no meio do deserto, chove, o troço floresce, aí de repente tem uma seca violenta, acaba com tudo, e a família vai embora e deixa ele lá sozinho. Vai a mulher com os filhos na carroça e fica olhando assim, não derrama uma lágrima nem nada. Entendeu? Ele volta para dentro da casa, ele não tem nem sentimentos. Eu acho que a Beatriz é assim, entendeu? Para ela aguentar a vida que ela leva, ela não pode ser uma pessoa sensível. Ela nem tem dinheiro para um psicanalista, né, para metabolizar esses sentimentos. Se ela for uma pessoa sensível, ela desaba. Olha a casa dela como é que é. Então você só tem fúria, raiva, deboche, entendeu? É bem a metáfora da peça, né? Sobre como aquele ambiente pode provocar coisas muito boas, como a Matilda, que daquele lodo todo ela é uma flor de lótus, né? É uma menina que é incrível, que tem um talento, uma genialidade, e pode brotar a Beatriz, sabe? E a sua filha, que é praticamente sua cópia, assim, a Ruth. É bem triste, assim. Eu estava nisso que a gente falou sobre o Cassavetes. Eu vi um filme em 97 chamado She's So Lovely, do Nick Cassavetes. Não sei se vocês já viram. Que ele reproduz uma espécie de não cópia, mas ele faz a sua própria leitura da personagem da Gina Rowlands, uma mulher sob influência. Então ele cria uma personagem para Robin Wright, que é muito próxima assim, dessas mulheres que a gente viu, que é fora do seu lugar, fora do que a sociedade entende como comum, como o normal. E me parece que é isso, assim, na criação do Paul Newman como cineasta, como do Cassavetes, os assuntos que interessavam eles eram assuntos que a sociedade americana colocava para debaixo do tapete. Então eu acho que eles traziam muito isso à tona. E isso reverberou depois nos filhos, sabe? Não sei se vocês viram um documentário no HBO Max, que fala sobre o Paul Newman e a Joanne Woodward. As filhas falam muito sobre o pai, escreveram agora uma nova biografia do Paul Newman, em que é desmiuçado, assim, é colocado destrinchado o psique do casal, assim,
como eles lidavam com as suas carreiras, com seus ofícios, e como não havia vaidade nisso. Diferente dos outros atores de Hollywood da época, Paul Newman ele tinha muito mais um interesse, óbvio, ele gostava, ele tinha a ideia de se manter sempre como um galã, um astro de cinema, enfim, fazendo filmes muito bombados, né? O que eles chamam de blockbuster. Sex symbol. Exato. Mas nunca foi o que de fato ele quis. Sempre foi uma outra história, sempre foi um desafio em se provar como um ator, como um artista, que era como ele se enxergava, como outros tantos se enxergaram e a máquina engoliu. Aí a gente tem vários exemplos, Marilyn Monroe, Chaplin, vários que tiveram períodos de muito sucesso, de repente um apagamento, crises, etc. Mas eu acho que é isso. A peça, o Raios Gama, foi montada em muitos países na época, principalmente por causa do Pulitzer, né, que sempre é uma validação que, enfim, todo mundo depois sai correndo para pegar os direitos da peça, montar, etc. Mas nas pesquisas que eu fiz, eu não me recordo de nenhuma peça que tenha sido tão impactante quanto o filme, e nenhuma atriz que tenha ficado marcada como a Joanne ficou pela Beatriz. É quase que como um registro assim do seu apogeu como atriz, como artista. Eu arrisco a dizer que talvez seja a melhor interpretação dela em toda a sua carreira. Mesmo pensando em Eva, que é um papel dificílimo, e que foi um filme que deu o Oscar para ela em 57. E é isso, gente. Obrigada. Eu